Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém. Glória a Deus, graças a paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. E hoje estamos muito felizes, meus queridos, por estarmos aqui para trazer essa palavra de ensino, né? E palavra de crescimento espiritual na vida dos meus queridos irmãos. Eu quero agradecer a você que está, neste momento, acessando, né, as rádios, né? Jesus na Rua, Palavra e Oração, Jesus na Rua e Cristo o Poder Alfa, e também a você que está acessando o YouTube, o Instagram, o Telegram da comunidade Jesus na Rua e também a fanpage do Jesus na Rua. Meus queridos, muito obrigado, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para que seja dado no abrir da minha boca, Pai, a palavra de ensino, a palavra de correção, a palavra de amor, de carinho, Senhor, na vida dos meus irmãos que estão espalhados ao redor do mundo. Pai, nós também queremos te agradecer, Senhor, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, amém. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, Márcia, Senhor. Estamos juntamente conosco nesta pegada de fé, de esperança, de amor, de afeto. Pastor Romalino Cabral, eu quero fazer uma menção honrosa, né? Pastor Romalino Cabral, evangelista Laedes Cunha e também ao pastor Mariston Leal, né, nessa pegada de fé, juntamente conosco aqui no Jesus na Rua. Eu quero também dizer a vocês, meus queridos, nesse momento, falar às famílias. Meus queridos, vocês têm a oportunidade de fazerem as coisas diferente daquilo que os seus pais fizeram. A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 17, versículos 5 e do 1 ao 4, com o título Paulo em Tessalônica. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios. Amém? Amém. Meus queridos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo e alguns irmãos ali vivendo uma situação adversa, uma situação que não é nem de longe saudável, salutar, que nós não temos paralelo na história, porque estes homens alvoroçando e tomando alguns vadios. O que significa isso, meus queridos? Significa que se você tiver oportunidade, você vai pregar a palavra num estado laico como o Brasil. Se não, e não menos importante, você vai pregar em locais onde nós somos perseguidos. Assim como eu fui perseguido ali na Argentina, em Buenos Aires.
o desfecho foi na presença do Altíssimo, porque encontramos homens e mulheres cristãs ali que nos deram guarida. Meus queridos, nós precisamos entender que em todos os locais onde nós formos, fora da nossa casa, e então é por isso que eu convoco você no recesso do seu lar para você levar a palavra. Leve a palavra para os seus irmãos dentro de casa, para os seus pais, para a sua família. No máximo, meus queridos, o que eles vão fazer é dizer que você é muito chato ou muito chata. Mas com o tempo eles vão ver o testemunho de vida que você vai dar e eles vão entender que você é diferente e que eles podem. Se você pode, eles também podem. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Amém? Amém. Meus queridos, esses homens, primeiro eles fizeram 3 coisas muito difíceis. Eles alvoroçaram a cidade, assaltaram, tomaram de assalto a casa de Jasão e tentaram arrastaram para fora, para o meio da multidão, os apóstolos, os discípulos que estavam com Paulo. Meus queridos, quantas vezes nós não temos sido arrastados para o meio da multidão, para sermos escarnecidos, para sermos tolhidos nos nossos direitos? Quantas vezes, meus queridos, você não é apontado na rua? Quantas vezes você e eu não somos, tentam tomar a nossa casa, a nossa intimidade de assalto, para que pessoas inescrupulosas tenham ganhos desonestos. Amém? Amém, glória a Deus. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Amém? Amém. E passando por Anfípolis e Tessalônica, nós já fizemos umas pregações da igreja de Tessalônica, dos Tessalonicenses, da cidade de Tessalônica e Apolônio. Estas 2 cidades, meus queridos, elas foram visitadas pelo apóstolo Paulo na sua visita à Ásia, né? Na sua viagem à Ásia. E neste instante, nós vamos encontrar esta última, né? Esta última em verdadeira comoção social, né? E nós vamos entender por quê. Márcia, o próximo. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Amém? Amém. Meus queridos, Paulo, vamos relembrar a história de Paulo. Paulo era da sinagoga. Paulo não era do templo. Então, Paulo, aonde ele vai pregar na sinagoga, porque templo só tem em Jerusalém. Desta forma, meus queridos, Paulo vai, como é de costume, quando ele chegava numa cidade, ele vai atrás da sinagoga. E por 3 sábados, ele fica ali discutindo, né? Conversando com aqueles homens acerca daquilo que Deus chamou Paulo para fazer. Meus queridos, você tem
pregado a palavra dentro da sua casa? Você tem pregado dentro da sua residência, da empresa que você trabalha, para os seus irmãos? Se você não tem, então é hora de nós olharmos o que está acontecendo. Por um motivo simples. Você, meu querido, é feito para o louvor da glória de Deus. A glória de Deus, quem é? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é Jesus Cristo, meus queridos. Meus amados e amadas irmãs, é Jesus Cristo. Às vezes, nós não queremos entender as coisas. Às vezes, nós ficamos acabrunhados. Às vezes, nós queremos ir na igreja, como Paulo ia, mas nós esperamos estar em cima da hora para ir tomar banho. Tome uma decisão antes, meus queridos, de você ir para você pegar a oportunidade. Nesta pegada de fé, meus queridos, nós estamos indo adiante para fazermos exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Onde Ele nos chamou, apóstolo? Ele nos chamou nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E João também. Nós fomos chamados para a grande comissão. O que significa essa grande comissão, apóstolo? Significa que você tem a oportunidade de pregar no recesso do seu lar. Meus queridos, às vezes, dentro de casa, nós temos pessoas de diversas crenças. Pessoas que são de alguns cultos cristãos, mas de alguns cultos afros. E nós precisamos, hoje, no recesso do lar, você pode não apontar o dedo para os cultos afros. Você pode pregar para eles com a sua vida, com a sua maneira, com a sua forma e com o seu modo ético e coerente de ser. Meus queridos, nós, quando vamos pregar, que vamos para uma igreja, nós vamos a uma comunidade cristã, mas às vezes dentro da casa da gente, eu estou morando em um apartamento, num prédio em que tem várias crenças e denominações. E nós estamos conseguindo fazer um culto, um encontro doméstico lá. Às vezes as pessoas não vêm, às vezes as pessoas ficam esperando a gente terminar para eles entrarem, às vezes eles chegam antes de mim, e isso é fantástico. Por quê? Porque eles são livres para fazer aquilo que eles querem. Eles são livres para terem um encontro deles com Deus, né? E aí aqui eu friso a questão do Deus com D maiúsculo, porque essas pessoas têm tido oportunidade, meus queridos, de estar perto de uma pessoa que não vai julgá-los. Não julgue os seus irmãos, meus queridos, dentro da sua casa, do recesso do lar. Lembre-se que o companheiro, o irmão da Umbanda, ele é um reconciliado. Ele ainda não sabe, mas ele é.
Então, dentro dessa oportunidade, meus queridos, nós precisamos rever todos os nossos conceitos em relação àquilo que nós temos feito para Deus. Seja dentro de casa, seja pregando. Meu querido, pegue um pacote de biscoito. Aqui eu faço assim, eu pego um pacote de biscoito daqueles doces e pego um pacote de biscoito salgado e vou para a praça com uma garrafa de café. Tem dia que eu volto com esses produtos tudo intacto, sem ninguém comer nenhum. Mas tem dia que as pessoas passam lá e tomam um cafezinho e já fica ali tranquilo e diz, poxa, olha, hoje eu não tinha ainda tomado um café. E essas pessoas têm a oportunidade ali de tomar um café, e um café diferente, porque aquele café é o café da família. É necessário, meus queridos, que eu e você tenha em mente aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, por um motivo simples, para que as pessoas vejam o seu exemplo. A pregação, meus queridos, ela incentiva as pessoas a lerem a palavra, a se posicionarem, mas o exemplo ele arrasta. E eu faço isso pelo menos 4 vezes por mês. E nós temos, ainda não dei conta, né, mas vou dar conta de fazer uma garrafa de café com leite e levar para a praça. Quando chegar lá na praça, colocar em cima de uma cadeira e fazer aquela realização maravilhosa. Para que as pessoas tomem um cafezinho, comam um biscoito ali e sejam por Deus alcançadas, né? Porque eu não vou pregar para elas, mas elas vão ver o exemplo. E a diferença não está naquilo que eu digo, mas no que eu faço. Amém? Glória a Deus. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? Amém. Faça só a primeira parte, antes de... Expondo e demonstrando Isso. que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Amém. Isso é o apóstolo Paulo, meus queridos, na sinagoga. Ele pregando e expondo que Jesus Cristo deveria padecer e depois ser ressuscitado de entre os mortos. Meus queridos, o judeu, né, de fora de Jerusalém, onde Paulo está pregando, ele não conhecia Jesus Cristo. Ele não participou da morte de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava fora do país. Quem participou é esse mesmo judeu da sinagoga, mas que estava em Jerusalém. Então nós precisamos compreender, meus queridos, que este povo a que Paulo está pregando, ele está expondo Jesus Cristo, pelo padecimento e a ressurreição, ele está pregando a Jesus Cristo que foi ministrado no coração dele lá quando ele estava ainda, na viagem para Damasco. Aquela luz, encandeou Paulo, estragou a vista dele, e ele, a partir dali, foi pregar Jesus Cristo. Agora, meus queridos, é preciso que você entenda uma coisa muito simples. Eu tive, deixa eu ver aqui, há 10 anos, há 12, há 14 anos atrás, eu estive com um irmão em São Paulo e a filhinha dele, de 4 anos, chegou para mim e disse, apóstolo, o meu pai é pregador da palavra, o senhor sabe? Sei, minha filha. Pois é.
ele prega na Bíblia. Eu sei, minha filha. Aí ela foi e disse, apóstolo, quando terminar as páginas da Bíblia, o que meu pai vai fazer? Ele vai continuar sendo pregador da palavra. Mas ela não entendeu, era muito criança. Agora tem 2 meses, né? Ela me ligou, porque com 8 anos ela disse que entendia o que era que o pai dela ia fazer. Agora, há 2 meses atrás, final do ano passado, ela me ligou e disse, tio, eu digo, diga, minha pequena. Ela foi e disse, eu sou pregadora da palavra, eu entendo o que o senhor me disse há 5 anos atrás. Glória a Deus. Então, meus queridos, você pode ser pregador da palavra. Você não precisa estar dentro como pastor, não precisa. Você pode ser uma pessoa que é usada no dom de socorros. Você pode, nós fazemos aqui o Café com Jesus. Nós começamos o Café com Jesus na UPA, levando café para as pessoas na UPA, biscoito, aquela situação toda, ficávamos lá, eu ficava lá de 1 hora até 10 da noite, então eu levava uma caixa com os biscoitos, com as garrafas de café, e depois uma pessoa ia lá me levar, eram 4 garrafas que eu tinha, aí a pessoa ia buscar, deixava 2 e levava 2, e assim ia alternando. E isso, meus queridos, eu comecei ainda, né, em 2018. Na realidade foi em 2016, mas em 2018 nós intensificamos. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? Amém. E este Jesus a quem Paulo anunciava, dizia Paulo, é o Cristo. Qual é a diferença de Jesus para Cristo? Qual é a diferença entre essas palavras? Cristo é aquele que veio para salvar. É o Cristo. Ele veio morrer por nós. Jesus, ou Yeshua, ele, nesse contexto, ele é aquele que atravessa o Jordão. Aí apóstolo? Jesus Cristo veio para atravessar o Jordão, meus queridos, e ir para o deserto. Depois de vir do deserto, ele vai ser o Cristo, aquele que foi crucificado no meu e no seu lugar. Então, essa é a tradução. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. Alguns daqueles que ouviram esta palavra de Paulo e Silas creram e se ajuntaram. Meus queridos, as pessoas, elas têm uma característica muito interessante. Que característica interessante é essa, apóstolo? É que quando elas conseguem entender a palavra que você prega, ela passa a andar com você, a ter você em um outro patamar, independente de você ocupar algum cargo dentro da igreja ou não. Quando você tem uma palavra saudável, uma palavra de Deus, vinda direto do trono da graça de Deus, as pessoas querem estar com você, meus queridos. Elas vão querer andar com você. Elas vão querer estar na presença do autor e consumador da nossa fé, para que você, traga uma palavra de alento aos corações. Márcia, agora eu queria que você fizesse a leitura do 1 ao 3 e depois nós vamos meditar no 4.
Mas os judeus do 1 ao 3, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? Amém. E este Jesus, dizia ele, é o Cristo. Agora tem uma palavra no versículo, esse é o 3, né, Márcia? 3, falta o 4. Certo. Tem uma palavra no 2 que é muito interessante. Paulo diz que convinha que esse Jesus padecesse, sofresse. O que significa isso, meus queridos? É que aquilo que estava escrito nos tempos e foi escondido das gerações é a esperança da glória, Cristo em vós. O 4, Márcia, por favor. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Amém? Amém. Gregos religiosos e mulheres principais. O que significa gregos religiosos? São gregos, mas são judeus. São gregos que ainda não se converteram ao judaísmo, mas eles são religiosos. Gregos que ainda tinham suas crenças pagãs. Gregos que tinham suas mulheres principais. Mulheres principais nesse contexto aqui, meus queridos, são pessoas da alta sociedade, pessoas ricas. E estas pessoas estavam enfileiradas com Paulo e Silas, neste contexto de pregação da palavra, nesse contexto de aprumar a palavra nos corações, de plantar nos corações a palavra de Deus. Meus queridos, a planta, nós escolhemos o que nós plantamos. Agora, a colheita é obrigatória. Às vezes, nós queremos plantar ideias, mas nós não estamos firmes naquelas ideias para plantarmos elas. E aí, então, nós ficamos de maneira equivocada, plantando todo dia equívoco na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. E então nós precisamos compreender aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, para que nós possamos ter entendimento, direção para conduzir a nossa família, para transformar os nossos cônjuges, para ajudar na conversão deles. Como apóstolo? Através da nossa vida cristã equilibrada, através daquilo que Deus tem feito em nossos corações. Pai, agora, Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão espalhados nos 6 continentes da terra, que sejam abertos os olhos do entendimento deles, Pai, para que eles possam se converter a Ti, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo morreu e ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Mas não serás só salvo, serás convertido e também farás parte da família de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida desse povo, Senhor,
que se chama pelo teu nome, que hoje está aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, buscando o entendimento, buscando a direção, buscando o conforto, buscando o consolo. Assim como aquele povo de Tessalônica, Senhor, nós agora queremos trazer a existência na vida dos nossos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo, para que eles recebam a palavra de bom grado e abram o coração para que Deus faça a vivificação através do Espírito Santo, do Espírito do homem, para que o homem ande segundo a oportunidade de Deus na vida dele. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus.